Olá, pela graça de Deus, estamos novamente juntos, dando sequência ao nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós gostaríamos de voltar ainda ao capítulo 1. Quero chamá-lo para ler comigo o texto da Sagrada Escritura, Efésios capítulo 1. Mas quero pedir aos irmãos que estão nos ouvindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o seu like ou o seu dislike, a fim de ajudar a promover assim a palavra de Deus. O texto de Paulo diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Lemos isso anteriormente, e Paulo vai descrever por que Deus é bendito. Vai descrever as bênçãos espirituais. E ele diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e nos predestinou para Ele, por meio de Jesus Cristo, para a adoção de filhos. E agora o nosso texto de hoje diz, nesse Jesus Cristo que Ele nos escolheu, Paulo diz, no qual, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esse é um termo de destaque. O que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando no mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propusera em Cristo Jesus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como da terra. Nele, Jesus, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Paulo destaca nessa parte a ação do Senhor Jesus Cristo e diz que nele, em Jesus, nós temos a redenção e a remissão dos pecados pelo seu sangue. Notamos que no capítulo 1 de Efésios, Paulo destaca no plano de salvação a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está bem descrito isso no capítulo 1. A ação dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na formação da igreja e na salvação da igreja, que é o corpo de Cristo. No plano da formação da igreja, o Deus Pai escolhe e predestina aqueles que hão de formar a igreja. O Filho, Jesus, redime e salva esses que são escolhidos de Deus para a formação da igreja. Jesus os redime e os salva através do seu sangue, da condenação eterna. E esses mesmos redimidos, uma vez, pelo crer no Evangelho da salvação, vamos ter posteriormente nos versículos, pelo crer no Evangelho da salvação de Jesus, são pelo Espírito Santo de Deus selados, e a sua presença lhes é por garantia completa de salvação até o dia de Cristo Jesus. Assim podemos recordar rapidamente, a igreja é de fato abençoada por Deus Pai, em Cristo, com toda sorte de bênção espiritual. E Paulo descreve a bênção da eleição divina, tendo como agente da escolha Deus, o Pai, o objeto da escolha a todos os homens de todos os lugares, e o meio da escolha é em Cristo Jesus, e o tempo da escolha foi antes da fundação do mundo, e o propósito desta eleição, desta escolha, é para serem santos,
repreensíveis perante Ele. E, por consequência, esses que Deus elege, Deus também predestina. E essa predestinação é um fato fundamentado no amor eletivo de Deus e na sua boa vontade que propôs em Cristo Jesus. Então são predestinados para Ele e são predestinados para a adoção de filho. E o propósito final dessa predestinação, eleição e predestinação, é o louvor da glória de Deus. Para louvor da glória e da graça de Deus que propôs em Cristo Jesus. A ação de filho, no texto de hoje, a redenção e a remissão feita por Jesus Cristo, torna efetiva a eleição de Deus. O Deus que elegeu e predestinou antes da fundação do mundo, no tempo histórico destes escolhidos dos homens, esses escolhidos estão no cativeiro do pecado, sendo servos dos principados e potestades, dos dominadores deste mundo tenebroso, sendo servos deles, andando segundo o curso deste mundo caído e fazendo a vontade da carne pecaminosa. Esses eram os escolhidos e precisavam agora ser resgatados, e o agente do resgate é o Filho de Deus, Jesus. Paulo mesmo diz, no qual nós temos a redenção e a remissão pelo seu sangue. Isso para os judeus era bem contextualizado. Historicamente, os judeus eram um povo redimido por duas vezes. No cativeiro do Egito, ano 1650 até 1250, esse povo foi escravizado no Egito e através de Moisés eles receberam uma grande libertação, a redenção do cativeiro do Egito. O Êxodo, como nós temos na Bíblia e nos conta essa narrativa. Posteriormente, por causa dos pecados da rebeldia de Israel, ele foi para o cativeiro da Babilônia e lá ficou por 70 anos. Bem menos do que no Egito, que foi em torno de 450 anos. Na Babilônia ficaram no ano de 609 até 536, 37. Quando o personagem foi Ciro, Deus levantou Ciro, um gentio, para conquistar a Babilônia e libertar seu povo. Então, este conceito de redenção estava na cabeça do povo, mesmo naquela época. E tinha vários conceitos. Por exemplo, alguém que foi feito escravo, um homem que foi feito escravo, no tempo daquela sociedade, era o tempo de escravatura, alguém podia comprar um homem para ser seu servo, fazer o seu escravo. Mas outra pessoa poderia comprar esse mesmo escravo e dar a ele liberdade. Então seria um resgate para a liberdade. No comércio do escravo, naquela época isso era possível. Porém, dentro da liturgia do culto egípcio, o culto israelita, você vê que entre os egípcios e todos os gentios havia também um senso religioso de sacrifícios para aplacar os espíritos maus, que era uma forma de se redimir diante dos espíritos maus. Mas há um sacrifício estabelecido por Deus em Israel, que era o ato do sacrifício sacerdotal em favor do povo pecador. Era escolhido um cordeiro que era levado ao sacerdote. O sacerdote colocava as mãos sobre esse cordeiro e esse cordeiro era imolado, sacrificado. E havia nisso uma transferência do pecado da nação ou do homem para o cordeiro, para aquele animal, e ele era sacrificado e o seu sangue era aspergido no altar, colocado sobre os chifres que compunham o altar,
derramado no altar, e o corpo do animal era queimado, sacrificado. Isto era expresso no livro de Levíticos, nós podemos ver isso, e no Novo Testamento, o livro de Hebreus vai nos explicar também isso. Resgate. Esta redenção e esta remissão no sangue de Jesus é para a libertação e a salvação, para o pagar o preço da liberdade. A redenção, diz o texto, é feita no sangue de Cristo, isto é, no derramar do sangue do Cordeiro de Deus. E a redenção tem de fato preço. É graça ao homem, um ato de Deus, mas tem um preço pago pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. A redenção no sangue de Cristo Jesus. O preço foi pago à justiça divina. Devemos ter em mente aqui que, embora os homens estivessem sob o pecado, sob a servidão de Satanás, o preço não foi pago a Satanás. O preço foi pago à justiça de Deus. É a justiça de Deus quem condenou o homem no seu pecado. E a justiça de Deus que precisa ser satisfeita, não é Satanás. E quando o Senhor Jesus derrama o seu sangue, é como o salário do pecado, é a morte, ele sofreu a morte em nosso lugar. É uma morte, um sacrifício substitutivo. Ele nos substitui. Nós vemos isso em vários textos bíblicos, e a teologia bíblica nos ensina muito bem isso. Hebreus 9, 22 diz que, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque a alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram, destruídos estão na glória de Deus. Portanto, a morte passou por todos os homens da descendência de Adão, mas em Cristo são redimidos. Mateus 20, versículo 28, Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, dar sua vida em resgate de muitos. Pedro, exortando os crentes de seu tempo à santidade, ele diz em primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19, não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 5, versículo 9, João vê os anjos nos céus, os redimidos nos céus, e os anciãos dizendo a Jesus, o Cordeiro: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Portanto, a redenção implica em uns aspectos importantes. Primeiro, a redenção no sangue de Cristo te livra da culpa do pecado, te livra do poder do pecado, te livra do castigo do pecado. E, essencialmente, ele te livra da condenação do pecado. Gálatas 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você é livre da maldição do pecado, da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E João 8, 34 e 36, João expressa que Jesus disse, replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade está em Jesus, na redenção propiciada por Jesus. Segundo aspecto da redenção é que esta redenção não só te livra do pecado, da culpa do pecado, do poder do pecado, da justiça do pecado, da condenação do pecado, mas também te restaura o reino e a paz com Deus. Essa redenção
elimina aquilo que separava o homem de Deus, que é o pecado, e restaura o homem ao reino de Deus e à paz com Deus. Colossenses 1, 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Romanos 5,10, Paulo diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso é garantia. Então Paulo vai dizer: nós somos redimidos deste mundo pecaminoso, do poder do pecado, pelo sangue de Cristo Jesus. Naquele contexto dos Efésios, muitos sacrifícios eram prestados aos espíritos. No contexto do templo de Diana, da Artemis, muito dinheiro era gasto com toda aquela suntuosidade do culto. Porém, Paulo vai dizer da simplicidade do Evangelho, da simplicidade da Igreja de Cristo Jesus. E que não é o homem quem tem que fazer propiciação agora, mas Deus mesmo é o Salvador deste homem. Deus agiu, Cristo agiu, o Espírito agiu. E eles, os apóstolos, eram ministros deste Evangelho Salvador. A igreja é muito mais do que obra apostólica. A igreja é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amado irmão, você entende o que Deus em Cristo fez por você? Você entende o que Cristo Jesus fez por você no seu lugar na cruz do Calvário? Você entende do que a morte de Cristo te livrou? Você entende o que você é em Cristo para Deus? E o que é você neste mundo? Como Paulo bem disse a Deus, nós temos muitas razões para louvarmos a Deus. Temos muitas razões para sermos gratos a Deus. Temos tantas razões para sermos consagrados a Deus. E temos tantas razões para sermos santos neste mundo. Acredita, não há lugar melhor para ser achado por Deus do que em Cristo Jesus. Este é um lugar de garantia. Não há segurança maior e mais efetiva do que estar em Cristo Jesus. Viva intensamente para o louvor de Deus. Viva abundantemente a vida que Deus em Cristo te dá graciosamente e garante pelo Espírito Santo. Há um velho hino, Hinário Novo Cântico, nós cantamos, e esse hino assim expressa: livres do medo, já resgatados, Cristo morreu pelos nossos pecados, na sua cruz pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Sim, uma vez, amigo, acredita? O Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não há mais temor, nem sombra ou perigo. Vestes reais, não triste nudez. Cristo enriquece de uma vez. Filho de Deus, ó gozo inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há dobrez, há segurança de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita. No Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez, redimiu-nos de uma vez. Não perca seu tempo. Vá àquilo que é a solução de Deus, certo e efetivo para você. Cristo Jesus.
Que Ele te abençoe e que o Espírito Santo dê entendimento para que você tenha segurança em Cristo Jesus e goze a vida eterna e delicie-se nas bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Senhor Jesus, graças te damos, porque o Senhor, resoluto, firme, entregou-se à cruz do Calvário. Satisfez a justiça de Deus e nos redimiu pelo seu sangue de uma vez. Senhor, que os teus servos neste mundo, eleitos, salvos, redimidos, selados pelo teu Espírito, sejam pregadores da autenticidade deste evangelho simples do reino. Que teu Espírito Santo opere nos homens e eles creiam em Cristo Jesus. Que haja, Senhor Deus, iluminação sobre todos. Amém. Graça e paz esteja com meus irmãos. Deus os abençoe.